questões geométricas. Congruência ou semelhança? Vamos lá, congruência. A congruência é quando dois triângulos, no caso vou usar triângulos como exemplo, é quando dois triângulos são iguais em tamanho e ângulo. Ou seja, na congruência eles são idênticos. A semelhança é quando eles têm o mesmo formato, mas os tamanhos diferentes. Então eles são apenas proporcionais. Semelhança de figuras planas. Nós falamos de triângulos, mas a gente vê essa semelhança em outras figuras. Então aqui, ó, dois quadrados quaisquer são sempre semelhantes. Por quê? Se a gente for pensar nos ângulos, se eu estou falando que é um quadrado, então todos os cantos aqui terá 90 graus. Então essa é a primeira semelhança aqui que a gente já consegue notar. E para ser um quadrado, todos os lados precisam ser iguais. Então se é um quadrado de lado 2, significa que cada lado vale 2. Se eu pensar em um outro quadrado qualquer, por exemplo, se eu disser que esse quadrado aqui tem um lado 4, isso significa que todos os lados terão a medida 4. Então ele é proporcional. Esse quadrado tinha lado 2, passou a ser 4, e isso aconteceu em todos os lados do quadrado. Então qualquer valor, se eu falar que é um quadrado de lado 4,5, todos os lados serão 4,5 e todos os lados vão aumentar na mesma proporção em relação a qualquer outro quadrado. Em relação aos triângulos, dois triângulos são semelhantes quando seus lados têm medidas proporcionais. Então eu tenho dois triângulos aqui de tamanho diferente, os tamanhos são diferentes, mas a gente percebe, como eles estão na mesma posição, eu tenho esse aqui, a medida é 2, esse lado aqui, AC é 2, e DF é 4, então ele apenas dobrou de tamanho aqui. Nesse outro lado, CB é 4, FE é 8, dobrou de tamanho aqui também. E aqui embaixo, AB vale 3, DE vale 6, dobrou de tamanho. Então, ele aumentou de forma proporcional, todos os lados aumentaram de forma proporcional. Dois triângulos são semelhantes, C e somente C, eu tenho que obedecer então a condição C e somente C, os ângulos são congruentes. Então vamos observar aqui. O ângulo A está aqui identificado com 3 risquinhos aqui, e o ângulo D identificado com 3 risquinhos aqui. Então eles são congruentes. Esse ângulo A é congruente ao ângulo D. O ângulo B é congruente ao ângulo E. E o ângulo C congruente ao ângulo F. Certo? Aqui nas definições ele está explicando isso que a gente acabou de conversar. Ângulo A congruente a D, B congruente a E, C congruente a F, o que faz esses lados se tornarem lados proporcionais. AB é proporcional a B, é proporcional a DE, BC e EF, AC e DE. Então a gente tem as razões aqui em relação a cada um dos lados. E a gente tem a indicação aqui da congruência, né? Eles são congruentes porque os ângulos são iguais. Vamos observar uma semelhança também, né? Casos de semelhança de triângulo. Aqui a gente tem a definição, que na hora que você estiver assistindo o vídeo, você pode dar uma pausa, ler com calma a definição. Eu vou direto para o exemplo aqui, para não ficar um vídeo tão longo e cansativo. Dois triângulos são semelhantes, C e somente C. Tem dois ângulos respectivamente congruentes. Então, se o ângulo B, está aqui ó, um único risquinho para indicar que ele é congruente ao ângulo E, e o ângulo C é congruente ao ângulo F,
consequentemente, eu vou ter uma congruência aqui em A e B. Ou seja, quando esses dois ângulos aqui eles são congruentes, eu já posso dizer que existe um caso de semelhança. Aqui na definição, não é necessário conferir todas as condições. Por exemplo, eu conferi dois ângulos aqui e eu já consegui definir que será congruente. Então, por isso que eu disse, leiam com calma aqui as definições, né? Para o vídeo não ficar tão extenso. Eu vou direto aqui para o exemplo. Então, só aqui embaixo é o que nós acabamos de dizer, só para ficar mais tranquilo para ler isso daqui depois na hora dos estudos, né? E na hora que for acompanhar pelo seu livro. Ângulo B é congruente a E, foi o que nós acabamos de falar. Ângulo C é congruente a F, acabamos de falar aqui. Então, isso implica dizer que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEF. Então, temos aí uma semelhança. Por que semelhante e não congruente? Nós falamos em relação aos ângulos, né? Mas perceba que o desenho aqui, a gente tem um triângulo com um tamanho menor que o outro, porque nós estamos falando apenas em relação aos ângulos. Nesse caso aqui, ó, aqui nós falamos ângulo-ângulo, caso ângulo-ângulo, que tá aqui, ó, AA, ângulo-ângulo. Agora nós vamos falar lado-ângulo-lado. Dois triângulos são semelhantes, C e somente C têm dois lados respectivamente proporcionais. E se os ângulos formados por esses lados forem congruentes, né? Então a gente já viu ali um caso de congruência. E aqui a gente tem um outro caso, ó. O ângulo B, ele é congruente ao ângulo E. E aqui ele está informando que ele tem dois lados respectivamente proporcionais. E se os ângulos formados por esses lados forem congruentes. Então, se eu tenho dois lados proporcionais e o ângulo formado por esses lados é congruente, né, o ângulo formado pelo lado EF e ED, BC e BA, se eles são congruentes, proporcionais e os ângulos são congruentes, eu tenho uma semelhança de triângulo. No caso, lado e lado, né, o que a gente chama de LLL, dois triângulos são semelhantes, C e somente C tem os três lados, né, lado, os três lados, respectivamente proporcionais. Aqui nós não estamos falando dos ângulos, mas nós estamos falando dos lados proporcionais, que foi o que nós falamos no início. AB e DE, né, foi igual ao primeiro triângulo que nós conversamos, BC e EF, AC e DF. Se eles são proporcionais, então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Congruência de triângulos. Se a razão de semelhança entre dois triângulos é K igual a 1, então a razão é igual a 1, os triângulos são chamados de congruentes e possuem os ângulos congruentes, os lados homólogos congruentes. Então vamos pensar aqui, ó. Se eles são congruentes, aqui esse vai ser igual a esse, aqui é igual a esse aqui, B é igual a E, e C é igual a F. Os três ângulos aqui são congruentes, então os lados também congruentes. A gente pode então afirmar que esse triângulo é congruente a esse. Ele já não diria semelhante, eu diria congruentes, eles são idênticos aí. Base média de um triângulo. Se o triângulo ABC e os pontos médios MN dos lados AB e AC, respectivamente. Então vamos pensar aqui, ó. Esse MN ele foi traçado paralelamente a BC. Então o triângulo está nessa posição certinho, mas ele poderia estar inclinado e esses pontos partirem do ponto médio, exatamente na metade de cada um desses segmentos aqui. Então
os triângulos AMN, quando eu tracei esse segmento aqui, ó, exatamente no ponto médio, eu criei um novo triângulo, AMN. Eu tinha o triângulo ABC e agora eu tenho o triângulo AMN. São dois agora. Aqui parece aquelas charadas que você vê aí nas redes sociais. Quantos triângulos você está vendo? A pessoa, olha, é um triângulo grandão, mas você está vendo dois. Tem um grande e um menor aqui dentro dele. Os triângulos AMN e ABC são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. Então, lado, ângulo, lado. Por que ângulo? Esse ângulo é comum aos dois, né? O ângulo A é comum aos dois aqui. O ângulo M, ele aparece aqui e aparece aqui. O ângulo N aparece aqui e aparece aqui. Assim como os lados, né? Se eu pensar nesse lado aqui, vai ter uma proporcionalidade, porque como é o ponto médio, se eu pegar ele inteiro, ele dobra de tamanho, assim como esse. Então, logo, MN igual 1 sobre 2, ou seja, eu não fiz no ponto médio, então a razão aqui eu tenho a metade. A razão K é 1 sobre 2. Vamos pegar exemplos que vai ficar muito melhor de entender isso aqui quando a gente ver os exemplos. Nós já falamos na sala de aula e vocês entenderam bem os exercícios, né? Então eu estou deixando gravado o vídeo para se surgir alguma dúvida, você voltar aqui na explicação, mas eu acho que o conteúdo foi bem assimilado. Olha aqui. Depois de andar 5 metros em uma... Bom, então aqui, em relação à horizontal, eu diria então, eu tenho uma pessoa aqui, vou fazer um desenho aqui só para a gente fazer uma ilustração, eu tenho aqui uma pessoa, a horizontal está aqui, e aqui eu tenho a escada, né? A escada rolante, ela vem fazendo esse trabalho aqui. Então, eu juro que isso aqui é uma escada. O problema diz que essa pessoa, depois de andar 5 metros em uma escada rolante, então ela se deslocou aqui por 5 metros. Uma pessoa percebeu que se deslocou 4 metros em relação à horizontal. Então, quando ela andou 5 metros aqui, ela se deslocou 4 aqui. Isso significa que 5 metros ela anda 4. E aí o problema diz que, tendo andado 10 metros, então se ela chegar a 10 metros aqui em cima, na mesma escada rolante, então, quantos metros terá se deslocado em relação à vertical? Então eu tenho que pensar, quando eu ando 5, eu me desloco 10. Aliás, quando eu ando 5, eu me desloquei 4 aqui. Se eu tivesse andado 10, eu teria então me deslocado 8. E assim por diante, né? Se for conforme eu vou aumentando aqui, vai aumentando aqui. Então, o que acontece? Esse exercício, quando a gente faz esse raciocínio, dá a entender que a gente se deslocou 8 metros. E, na verdade, assim, eu me desloquei 5, andei 4. Quando eu me desloco 10, eu andei 4 aqui também, que me dá o total de 8, né? Isso formou um triângulo aqui, ó. Então, eu fiquei com a seguinte situação. Aqui, eu me desloquei um total de 8 metros, eu tenho uma altura H, e aqui eu fiquei com quanto? Do início até o ponto lá em cima, tendo andado 10 metros, eu tenho 10 aqui em cima. Se eu quero essa parte aqui, eu posso aplicar um teorema de Pitágoras, então ele me dá a ideia do teorema de Pitágoras aqui. Então vamos dar uma olhada. O teorema de Pitágoras fala o seguinte, ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então é igual, vamos colocar o cateto A mais o cateto B, tudo elevado ao quadrado. Aqui foi chamado de H a altura, né? A gente colocou H aqui, mas poderia ser um X, por exemplo. Isso aqui está representando a altura e não a hipotenusa. Então, eu vou até trocar aqui, ao invés de escrever H, eu vou escrever X, para não confundir aqui com hipotenusa.
Porque a hipotenusa nesse exercício é o 10. Então, a hipotenusa aqui é o 10, que é igual à soma dos catetos ao quadrado. Eu posso chamar o A de 8, 8 ao quadrado, né? Aqui eu coloquei 100, mas se a gente for passo a passo, né, para ficar mais o entendimento, né, ficar mais passo a passo, eu vou dizer aqui, ó, aqui é 10 por enquanto, né? É igual. O A ao quadrado é 8 ao quadrado, mais B ao quadrado. Agora sim eu vou substituindo. O 10 ao quadrado virou 100, que é igual 8 ao quadrado, que virou 64, mais B ao quadrado. Para resolver isso aqui, ó, o 64 vem antes da igualdade, então vai ficar assim, ó, 100 menos 64 é igual b ao quadrado. 100 menos 64 é 36, que é igual b ao quadrado. E para eu tirar esse expoente aqui do b, eu vou fazer assim, ó, raiz de 36 é igual a b. Raiz de 36 é 6, então 6 é igual a b. A resposta é essa daqui, ó. A altura, né, que é o x, a gente vai chamar de x aqui, a altura, quando eu estou na posição 10 metros, é 6. Então, tá aí o exercício. Ele é um exercício, assim, tendencioso, porque quando a gente pensa, assim que eu me desloco 4, 10, então é 8, e ele tem um 8 aqui para te confundir, mas o correto é 6. Vamos ver mais um exemplo. Pessoal, nesse exemplo, ele diz o seguinte: uma pessoa, após caminhar 10,5 metros sobre uma rampa plana com inclinação, aí eu tenho aqui uma inclinação dada em radianos, e ela foi indicada aqui. Se eu tivesse, por exemplo, aqui a angulação, eu poderia pegar toda essa medida, poderia aplicar aqui, por exemplo, cateto oposto sobre hipotenusa é o seno, né? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Aí eu acharia essa altura. Mas ele não me deu esse ângulo, ele só me iludiu aqui, eu não tenho ângulo. Bom, em relação a um piso horizontal, o piso horizontal é a base aqui de baixo, e a altura H. A H também é dado em metros, mas ele não me informou quantos metros. Na sua parte mais alta, tá? A altura H na sua parte mais alta, está a 1,5 metros da altura em relação ao piso e a 17,5 metros do ponto mais alto da rampa, ou seja, a pessoa começou a se deslocar daqui e ela chegou até esse ponto. Então ele pergunta, a altura H da rampa em metros é, ou seja, ele deu essas informações para a gente achar essa altura. Ele não me deu o ângulo, né, como nós já comentamos, então vamos lá. O que eu tenho para calcular aqui? Ó? Como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho 10,5 e quando eu tenho 10,5, ele me projeta aqui uma altura de 1,5. Então eu posso pensar assim, ó. Eu vou montar duas razões. Na primeira, eu vou falar em relação à subida. Vou pôr um S aqui, em relação à subida dele, né? Então, quando eu estou subindo 10, se eu subir 10,5, aqui é o meu deslocamento. Quando eu subi 10,5, eu tive um deslocamento de 1,5 em relação à vertical. Então, aqui é em relação à minha vertical, né? A gente está falando ali em relação a H. Quando eu me desloquei 10,5, eu tive um deslocamento de 1,5, tá aqui. Aqui embaixo, quando eu me desloco até lá em cima no topo, esse exercício também ele faz a gente pensar que eu tenho que considerar só isso aqui. Mas para eu considerar tudo isso em relação à posição inicial da pessoa, eu tenho que somar esses dois valores. Então, esse 10,5 mais 17,5, isso daqui me dá 28. Então, quando eu subo 28, o meu deslocamento aqui na vertical é x. Agora eu tenho que fazer uma regra de 3 aqui, ó. 10,5 vezes x é igual 28 vezes 1,5. Então, vamos observar aqui
Como que a gente chegou nisso? Quando eu andei 10,5, meu deslocamento vertical é 1,5. Quando eu andei tudo isso, 28, o meu deslocamento vertical é x. Então, 10x é igual a 28 vezes 1,5. Então, vamos lá. 10x, 10,5x é igual a 28 vezes 1,5. 28 vezes 1,5 me dá 42. E x vai ser igual a 42 dividido por 10,5. Quando eu divido por 10,5, x é igual a 4. Então, tá aqui, ó, 4. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, observar bem. Eu tenho que somar essas duas medidas para achar toda essa lateral aqui. Nesse outro exemplo aqui também, ó, a sombra de um prédio em um terreno plano. Então, um terreno plano, o sol aqui faz projetar a sombra do prédio lá embaixo. Então, a sombra de um prédio em um terreno plano numa determinada hora do dia mede 15 metros. Tá aqui, é essa informação aqui que ele está nos dando. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3. A altura do prédio em metros é... Então, novamente aqui, ó. Eu não sei a altura do prédio, eu vou chamar de x aqui, ó. Então, quando eu tenho... Vamos falar aqui, ó. Aqui vai ser primeiro a altura e aqui eu vou pôr sombra. Quando a altura é x, que eu não conheço, a minha sombra é 15. Aqui, ó, é sombra, tá? Aqui tá para não parecer um 5 ali. Quando a altura é x, a sombra é 15. E quando a altura é 5, a sombra é 3. Como é que eu descubro essa altura? Então, 3x, regrinha de 3, né? 3 vezes x é igual a 5 vezes 15. 5 vezes 15. 3x é igual a 5 vezes 15, vai me dar aqui 75. X é igual a 75 dividido por 3. X é igual a 25. Então, tá aqui, ó, tá feito. Bom, nesse exercício aqui, nós temos a seguinte situação. Considerando-se as informações constantes no triângulo PQR, na figura a seguir, pode-se concluir que a altura PR desse triângulo mede, então nós queremos essa altura aqui, ó. E essa altura aqui nós não conhecemos. Vamos falar que essa altura é x. Aí é só observar, olha, eu tenho aqui as medidas, né? Tá aumentando aqui de 3 em 3, aí eu posso pensar o seguinte, ó. Quando a soma dessa subida aqui, ó, de Q até R, quando ela estava em 6, né, que 3 e 3 é 6. Quando eu tinha 6, eu projetava uma altura 4 ali, né? Então, quando eu me deslocava 6, 3 e 3, 6, eu projetava uma altura, vou chamar de H, uma altura 4. E se eu me deslocar até o R lá em cima, ó, 3, 6, 9. Se eu me deslocar até o R, então eu vou me deslocar 9. Qual vai ser a minha altura? Vai ser x. E aí, o que eu vou fazer? Regra de 3 novamente. Ó. 6x é igual a 4 vezes 9. 6x é igual a 4 vezes 9 me dá 36. X é igual a 36 dividido por 6. E o x é igual a 6. Então, aqui a alternativa B. Bom, nesse exemplo aqui, para estimar a profundidade de um poço com 1,10 m de largura, uma pessoa cujos olhos estão a 1,60 m do chão
posiciona-se a 0,50 metros, né, ou 50 centímetros da sua borda. Dessa forma, a borda do poço esconde exatamente o seu fundo, como mostra a figura. Com os dados anteriores, a pessoa conclui que a profundidade do poço é... Bom, então essa pessoinha quer saber a profundidade do poço. Ela conhece a largura, que é 1,10 m. E aí ela se posicionou a meio metro, né, do poço. Então vamos pensar assim, ó. A largura do poço é 1,10 m. Ela não conhece a profundidade. Então aqui, ó, profundidade ou altura, né, do poço aqui ela não conhece. Então vamos chamar de x. A largura do poço é 1,10 m. A profundidade ou a altura lá do fundo do poço até ali na margem nós não conhecemos, chamei de x. Ela se distanciou aqui meio metro. Então ela sabe que eu estou meio metro de distância e eu estou enxergando lá a outra diagonal, estou a meio metro de distância. Então, qual é a largura da base do poço até a pessoa? 0,50. É a largura aqui. Eu tenho uma largura aqui e outra aqui. E qual é a altura que essa pessoa tem? Essa pessoa tem 1,60 m de altura. Então eu vou fazer por proporcionalidade. O que eu vou fazer aqui? 0,50 vezes x. Vou montar aqui dessa forma, do jeito que aparece. 0,50 vezes x é igual a 1,10 vezes 1,60. Observa aqui uma coisa. Para facilitar esse cálculo, para a gente não ficar sofrendo tanto com as vírgulas, eu posso fazer assim, ó, eu vou andar uma vírgula para frente aqui nesses valores e depois eu conserto, depois eu trago de volta, vou andar uma para frente. Então eu posso fazer assim, ó, eu vou chamar esse aqui de 5 vezes x igual, vou andar uma vírgula para frente, eu vou chamar esse aqui de 11 e vou andar uma vírgula para frente, eu vou chamar esse aqui de 16. Então, percebe que eu só desloquei, né? Eu fiz a multiplicação aí por 10, desloquei a vírgula para frente. No final eu volto a vírgula, eu divido por 10. Multipliquei agora, divido depois. Então vamos lá. Eu tenho 5x aqui. É igual a 11 vezes 16, que me dá 176 aqui. X é igual a 176. Eu vou dividir por 5. Quando eu dividir por 5, eu vou achar x igual a 35,2. Lembra que eu desloquei a vírgula para frente, multipliquei por 10 para facilitar o meu cálculo? Agora eu divido por 10 para voltar ao normal, né? Então, 35,2, quando eu multipliquei por 10 lá, agora eu divido por 10, a vírgula volta para o lugar dela. X é igual a 3,52. Aí a gente vai lá na resposta e marca aqui o 3,52. Pessoal, então, com essas definições, mais esses exemplos, tentei encurtar exatamente, encurtar o máximo possível e estou terminando o vídeo com praticamente aí 30 minutos, que é um resumão aí da aula que nós tivemos. Assista ao vídeo, volta ao ponto que teve alguma dúvida, olha para o exercício, tenta fazer o exercício, depois olha a resolução para conferir se você conseguiu. Bons estudos!